Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Quem tiver NVT, eu vou ler a NVT. Vamos começar a trazer a NVT, vamos começar a introduzir aos pouquinhos a NVT, né? Então, quem tiver. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral, à excelência moral o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a devoção a Deus, à devoção a Deus a fraternidade e à fraternidade o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que a sua rica palavra produza frutos em nossos corações. Queridos, se havia alguém na igreja primitiva, ali na igreja de Atos, que conhecia a importância de permanecer alerta, era o nosso irmão e apóstolo Pedro. Ainda quando novo na fé, Pedro tinha uma tendência de confiar em si mesmo quando o perigo estava próximo, sem dar ouvidos às advertências do Mestre Jesus. Nós podemos lembrar que Pedro adiantou-se quando deveria esperar, dormiu quando deveria estar orando e falou quando deveria ouvir. Pedro se mostrou um cristão muito corajoso, porém descuidado. Só que Pedro aprendeu a lição. E o desejo de Pedro é que nós também aprendamos essa lição. Nós podemos ver que na sua primeira carta, ele nos chama a atenção para a graça de Deus. Mas agora nessa segunda carta, o ponto principal é o conhecimento de Deus. Lá em João capítulo 17, verso 3 diz assim: e a vida eterna é isto, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Por isso,
Eu quero trazer a mensagem dessa noite sobre o tema: a fé conduz ao crescimento que produz resultados práticos. A fé conduz ao crescimento que produz resultados práticos. E Pedro começa essa carta com uma descrição da vida cristã. E antes de falar dos impostores, ele vem falar dos verdadeiros cristãos. E a melhor maneira de percebermos o fingimento ou a hipocrisia é quando nós entendemos as características da verdade. Por isso Pedro traz aqui, ele faz nesse texto 3 declarações muito importantes sobre uma vida cristã autêntica, sobre uma vida cristã verdadeira. A primeira declaração importante nós encontramos dos versos 1 até o verso 4, é que a vida cristã começa com a fé. A vida cristã começa com a fé. No texto que nós lemos, Pedro chama de fé igualmente preciosa. E entenda que a nossa situação diante do Senhor é a mesma a situação que os apóstolos tinham em outros tempos. O privilégio que tiveram de andar com Jesus, de ver Jesus com os próprios olhos e de participar dos seus milagres, eles não são vantagens sobre nós, porque não é necessário nós precisarmos ver o Senhor com os nossos olhos humanos para poder amá-lo, para poder confiar nele, para poder compartilhar da sua glória, porque essa fé da qual Pedro nos fala é uma fé que é depositada em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Então, a nossa fé, ela deve estar depositada em uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é o nosso Salvador. Logo de início, então, Pedro afirma aqui a divindade de Jesus Cristo. Ele diz que Jesus Cristo é o Deus e é Salvador. E não são duas pessoas diferentes. Essas atribuições que Pedro dá descrevem uma única pessoa, Jesus Cristo. Pedro lembra que Jesus Cristo é o Salvador. Um Salvador é alguém que oferece salvação. E como o termo Salvador era muito conhecido pelo povo daquela época, Salvador era alguém que dava livramento das dificuldades. E mais precisamente, Salvador era aquele que dava livramento das mãos do inimigo. Era chamado de Salvador. Então, com esse entendimento de que Salvador era alguém que dava livramento, naquele tempo também um médico era considerado Salvador, porque ele dava livramento das dores e das aflições para aqueles que estavam enfermos. Um general de exército vitorioso também era considerado Salvador, porque livrava o povo da derrota na guerra. Por isso, não é difícil entender de que maneira o termo Salvador identifica o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, de fato, Ele é o único que oferece verdadeira salvação. Ele é o médico dos médicos, que livra o nosso coração da enfermidade do pecado. E Ele é o conquistador vitorioso, que derrotou os nossos inimigos. Ele derrotou o pecado, Ele derrotou a morte, Ele derrotou Satanás e nos livrou do inferno. E mais, Ele nos leva em vitória. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus e Salvador, como diz no verso 1. E Ele é o nosso Senhor e Salvador, como diz no verso 11. Com a atribuição de ser nosso Salvador, Ele teve que entregar a sua vida na cruz e morrer pelos nossos pecados. A vida cristã começa com a fé salvadora. Uma fé não em homens, mas uma fé na pessoa de Jesus Cristo. Porque quando nós nascemos de novo na família de Deus, pela fé em Cristo, nós nascemos completos. Deus, Ele nos dá tudo o que precisamos para que possamos viver uma vida de piedade, uma vida de arrependimento, uma vida cristã verdadeira. Da mesma forma que um bebê, quando nasce, ele é perfeitamente equipado
para a vida e só precisa crescer. Também o cristão tem tudo o que é necessário, só precisa se desenvolver, só precisa crescer. Assim como um bebê possui uma estrutura genética definida que determina o modo como ele vai crescer, também o cristão, ele é geneticamente estruturado para crescer em glória e em virtude. Um dia seremos como Jesus Cristo. É isso que nos diz lá em Romanos capítulo 8, verso 29. Diz assim: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Mas nós não devemos esperar até chegar ao céu para nos tornarmos como Jesus Cristo, para nos parecermos cada vez mais com Jesus Cristo. Devemos revelar hoje em nosso caráter e conduta a beleza e graça do nosso Salvador. Devemos já revelar hoje em nossa conduta e caráter a beleza e graça do nosso Salvador. Deus não apenas já nos deu tudo que nós precisamos para a vida e piedade, como também Ele nos deu a sua palavra. Nesta palavra, que é a Bíblia, estão contidas grandes e preciosas promessas que vêm de um Deus que é grande e que nos conduz a uma vida grande. Irmãos, se nós perdêssemos a palavra de Deus, seria impossível colocar qualquer outra coisa no seu lugar. Nada da vida cristã tem mais importância para nós do que a palavra de Deus. Quando um pecador crê em Jesus, o Espírito de Deus, ele usa a palavra de Deus para convencê-lo do pecado. E uma vez convencido do pecado, é concedido vida e a natureza perfeita de Deus ao seu ser interior. Um bebê, ele compartilha da natureza dos pais, e a pessoa nascida de Deus compartilha da natureza de Deus. Não tem aquela história quando nós dizemos é porque eu sou assim porque eu pareço com meu pai, né? Eu sou teimoso porque eu pareço com meu pai. Só que nós somos filhos de Deus. A nossa natureza agora é uma natureza divina. Então eu não posso ser teimoso porque Deus não é teimoso. Jesus não é teimoso. Ele me fez nova criatura. Então agora eu tenho um novo DNA. O meu DNA agora é o DNA de Deus, é o DNA de Cristo. A humanidade, ela está sob a escravidão do pecado, mas o cristão, ele compartilha da liberdade e crescimento, porque possui natureza divina. Nós somos filhos de Deus. A natureza de Deus está dentro de nós. Ainda no verso 4, que nós lemos no texto, diz assim: e por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. O verso 4 diz que a natureza determina o desejo. Se a natureza determina os desejos, e se nós temos dentro de nós a natureza de Deus, então nós devemos desejar aquilo que é puro e aquilo que é santo. O nosso comportamento deve ser semelhante ao de Jesus, e devemos viver no ambiente espiritual conforme a nossa natureza divina. Quer ver uma coisa? Você já viu alguma vez porco pastando? Ou você já viu uma ovelha se lambuzando num chiqueiro? Não, nós não vimos isso. Eu nunca vi. Assim também o cristão, ele não pode estar pastando nem se esfregando com as impurezas do mundo. Por isso, você que é cristão, mas gosta, tem prazer nas coisas do mundo, cuidado. Tem alguma coisa na sua natureza que está fora do eixo. Tem alguma coisa na sua natureza divina que está desviada. Porque nós devemos nos relacionar com o que é próprio de nossa natureza.
E a nossa natureza é divina. Então nós temos que buscar nos relacionar com o que é divino, com o que é santo, com o que é puro. Logo, a vida piedosa é a única vida normal e produtiva para quem é filho de Deus. Nós não devemos almejar outro tipo de vida, a não ser ter uma vida piedosa, uma vida produtiva como cristãos, sendo nós filhos de Deus. Uma vez que nós temos a natureza divina, nós nos livramos da contaminação e da corrupção deste mundo perverso. Esse mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, esse mundo que está morto em seus delitos e pecados. Mas se nós alimentamos a nossa natureza com aquilo que é corrupto, nós vamos desejar o que é corrupto. Mas se alimentamos a nossa natureza com o alimento da palavra, a palavra de Deus, nós teremos pouco interesse no lixo que o mundo oferece. Porque quando eu me encho de Deus, eu não quero saber do lixo, eu não quero saber do mundo. Mas se nos inclinarmos para a carne, que a nossa natureza pecaminosa, ela desejará que nós voltemos para os pecados que nós cometemos em outros tempos, e assim nos fará desobedecermos a Deus. A vida de piedade era resultado de um cultivo da nova natureza no nosso ser interior. A vida de piedade é resultante do cultivo da nova natureza no ser interior. A segunda declaração importante que Pedro faz nesse texto é que a fé resulta em crescimento interior. A fé resulta em crescimento interior. Onde a vida deve haver crescimento. O novo nascimento, ele é o começo, ele não é o fim. Quando eu nasci de novo, não é o fim de nada, é o começo de uma nova vida. Deus concede a seus filhos tudo de que precisam para viver de modo piedoso, mas nós, como filhos, devemos nos dedicar e devemos ser diligentes no uso dos meios de graça que o Senhor deixou disponível para nós, que o Senhor já providenciou para nós. Porque o nosso crescimento espiritual, irmãos, eles não acontecem automaticamente. Não é só apertar um botão e eu cresci. Não é apenas eu acessar o aplicativo do Google Play e eu baixo no meu celular e eu já cresci. Não é isso. O meu crescimento depende da minha cooperação com Deus, da minha diligência, da minha disciplina espiritual. Por isso que Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13 diz assim: trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Esse trabalhar com afinco a sua salvação é nós crescermos, é nós progredirmos, é nós nos comprometermos espiritualmente em desenvolver a nossa vida espiritual. Não é que Deus precisa de nós para nos ajudar a nos salvar, não, mas uma vez salvos, nós temos um compromisso de crescer espiritualmente, sendo diligentes, sendo disciplinados na nossa vida espiritual. Observe então que Pedro ele relaciona virtudes de uma vida piedosa. Ele fala de excelência moral no texto, ele fala de conhecimento, fala de domínio próprio, fala de perseverança, devoção a Deus, fraternidade e fala de amor. Todos esses acrescentados à fé, porque uns estão relacionados aos outros. Da mesma forma que em uma árvore os galhos mais grossos estão relacionados ao tronco e os galhos mais finos estão relacionados aos galhos mais grossos, tal como o fruto do Espírito lá em Gálatas capítulo 5.
essas virtudes elas crescem na vida e do nosso relacionamento vital, relacionamento essencial com Deus. Não há outra forma de nós crescermos espiritualmente se nós não nos relacionarmos intimamente com o Senhor. E saibam que para o crescimento espiritual, além do amor fraternal, é necessário um amor sacrificial que Jesus demonstrou quando Ele morreu na cruz por nós. É o que nós chamamos de amor ágape. É o tipo de amor que Deus demonstra pelos pecadores perdidos. Porque com o amor fraternal, nós amamos por causa das semelhanças. Mas com o amor ágape, o amor sacrificial, nós amamos apesar das diferenças. Lembra que nós falamos hoje isso de manhã para entender? É muito fácil nós amarmos quem parece conosco, mas para nós amarmos quem é diferente de nós, precisa ter amor sacrificial. E uma vez que nós possuímos a natureza divina, é possível então crescer espiritualmente e desenvolver o nosso caráter cristão. E esse crescimento dá-se por meio do poder e das grandes e preciosas promessas de Deus, porque o DNA de Deus, ele já está em nós. Romanos 8:29 diz: para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Esse poder, esse DNA de nós nos tornarmos semelhantes a Cristo já está em nós. Precisamos apenas desenvolver esse crescimento. O crescimento interior, ele reproduzirá essa imagem. E se cooperarmos diligentemente com Deus e usarmos os meios que Ele nos já proporcionou, nós poderemos abundar em graça e conhecimento. A terceira declaração que Pedro também traz fala do crescimento espiritual. E diz que o crescimento espiritual traz resultados práticos. O crescimento espiritual traz resultados práticos. Quando você lê o verso 8 ele dizia assim: quanto mais crescerem nessas coisas. Que coisas? Que coisas que temos que crescer? Aí nós voltamos lá para os versos 5 a 7. A excelência moral, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, fraternidade e amor. Quanto mais nós crescermos nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que termina o versículo 8. Isso significa que mais semelhantes a Cristo nos tornamos, mas o Espírito Santo pode usar nossas vidas para testemunhar e servir. Quanto mais nós parecemos com Cristo, mais o Espírito Santo nos usa para testemunharmos e servirmos ao Senhor. O cristão que não cresce, ele não produz frutos. O seu conhecimento de Jesus não produz nada prático. Quem não consegue crescer, não consegue fazer nada. Tem uma coisa, vocês já viram algum bebê trocando uma lâmpada? Não. Mas se o bebê crescer, pode ser que ele consiga trocar uma lâmpada. Vocês já viram algum novo convertido pregando? Não. Mas se ele crescer, ele pode conseguir pregar. Mas para todas essas coisas é necessário crescer. É necessário que haja crescimento espiritual para isso. Existem cristãos que são frutíferos, mas que são pessoas que não possuem habilidades, não têm talentos excepcionais, nem são muito carismáticos. Mas Deus usa essas pessoas de maneira maravilhosa, pois essas pessoas, mesmo sem essas qualidades, se tornam mais semelhantes a Jesus Cristo, buscam ser semelhantes a Jesus Cristo, apresentam um tipo de conduta e caráter do qual Deus pode confiar bênçãos, e então essas pessoas dão frutos porque são fiéis, são eficazes porque crescem em sua prática cristã. Elas dão frutos porque são fiéis,
são eficazes porque crescem em sua prática cristã. Já o verso 9 diz: mas aqueles que não se desenvolvem desse modo, ou seja, que não crescem, são praticamente cegos. E de acordo com aqueles que são nutricionistas, eles dizem que uma dieta pobre pode afetar a visão. E essa também é uma verdade que se aplica de modo especial na área espiritual. Eu preciso me alimentar bem do alimento espiritual, para que Satanás não cegue meu entendimento, como ele faz com aqueles que não são salvos, com aqueles que não creem em Deus. Infelizmente, alguns cristãos, eles conseguem enxergar apenas a própria igreja ou a denominação, mas não conseguem enxergar a grandeza da família de Deus que está espalhada sobre todo o mundo. Alguns cristãos veem as necessidades locais, mas não têm a visão para o mundo perdido. Existe um mundo que está perdido aí fora, que necessita de Deus, necessita da palavra de Deus. Por isso é muito triste ser espiritualmente míope. A tradução da palavra cegos, né? Ela, na verdade, míope é cegos. Então é triste quando nós vemos pessoas que são míopes espiritualmente, porque essas pessoas só veem o que está por perto, não conseguem ver além do que está ao seu redor. Mas mais triste ainda é o cego espiritual. É aquele que nem míope é, ele é totalmente cego espiritualmente, que não consegue ver um palmo além do seu nariz. Se nós esquecemos o que Deus fez por nós não teremos ânimo algum para falar de Cristo aos outros. Se nós esquecermos que nós fomos purificados e perdoados por meio do sangue de Jesus, que Deus abriu nossos olhos, se nós esquecemos o que Ele fez, mas antes nós devemos cultivar gratidão no coração e estimular a nossa visão espiritual. Queridos, a vida é curta demais e as necessidades do mundo são grandes demais para o povo de Deus ficar andando de um lado para o outro de olhos fechados. A vida é curta demais e as necessidades do mundo são grandes demais para o povo de Deus ficar andando de um lado para o outro de olhos fechados. E por fim, os versos 10 e 11, eles nos dão um conselho. Diz assim: irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Esse é o conselho. Trabalhem ainda mais, se afadiguem, não façam corpo mole, mas tenham uma garantia de segurança. Diz assim: façam essas coisas e jamais tropeçarão. Existe um conselho e uma garantia. Se nós trabalharmos arduamente, nós jamais tropeçaremos. Quando andamos com os olhos fechados, nós acabamos tropeçando. Mas o cristão em crescimento, ele caminha confiante, porque ele sabe que está seguro em Cristo. A sua segurança é Cristo. O que garante que uma pessoa é salva não é a sua profissão de fé, mas o seu progresso na fé. Entendo, irmãos, que não basta apenas fazer um discipulado, vir aqui na frente, declarar a sua fé, ser batizado com água. É necessário crescer, é necessário se desenvolver. Pois se alguém afirma ser filho de Deus, mas seu caráter e sua conduta não mostram nenhuma evidência de um crescimento espiritual, esta pessoa se engana a si mesmo e caminha para o julgamento final. O cristão que está certo de sua eleição e vocação demonstra por meio de uma vida coerente
que é verdadeiramente filho de Deus. O cristão que está certo de sua eleição e vocação demonstra por meio de uma vida coerente que é verdadeiramente filho de Deus. Esse cristão não estará sempre no alto do monte, ele não estará sempre acima de todas as coisas, ele não é inabalável, mas ele está sempre subindo em direção ao ponto mais alto do monte. Fazendo assim, demonstraremos crescimento e caráter cristão na nossa vida diária, tendo a certeza que somos convertidos e que um dia nós iremos morar no céu. Na verdade, o cristão em crescimento, ele pode aguardar com grande expectativa a entrada no reino dos céus, que será um grande triunfo, tal como aqueles atletas olímpicos. Aqui se refere quando os atletas daquele tempo das Olimpíadas chegavam das Olimpíadas, eles eram ovacionados. Havia uma multidão esperando pelos atletas que eram vencedores. Da mesma forma será a entrada no céu daqueles que são cristãos. Haverá uma grande expectativa. O céu estará nos esperando em grande alegria, em grande glória. Concluindo, irmãos, que bênçãos extraordinárias o cristão em crescimento desfruta. Nós vemos que ele produz frutos, ele tem visão, ele tem segurança, e muito melhor, ele tem o céu. Tudo isso, todas as bênçãos e o céu também estão disponíveis, estão providenciados por Jesus para nós. Aí eu quero te perguntar nessa noite, irmão, como é que está a tua fé? Como está a sua fé? A sua fé tem resultado em seu crescimento espiritual? Ou você tem vacilado diante das provas e das tentações? Como está a sua fé? O seu crescimento espiritual tem sido algo prático? Ou o que você tem aprendido não está sendo aplicado na sua vida? Como está a sua fé? Como está o seu crescimento espiritual? Como está a sua prática de vida? Por que essas perguntas são importantes? Porque a vida do cristão, irmãos, começa com a fé. Mas essa fé deve conduzir ao crescimento espiritual. Pois caso contrário será uma fé morta. A Bíblia diz que uma fé sem obras é uma fé morta. E uma fé morta não reflete a nossa salvação. Porque a fé conduz ao crescimento e produz resultados práticos. Produz resultados práticos na nossa vida e na vida do próximo. Quem vive esse cristianismo, porque isso sim é cristianismo, dificilmente se deixa enganar pelos falsos mestres e pelos apóstolos. O meu desejo é que o Senhor continue nos abençoando e nos conduzindo e nos concedendo ou nos dando, quiçá, uma fé que produza frutos, que nos dê visão e nos dê segurança. E ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor para todo sempre. Amém. Vamos orar.